Ora viva, cá estamos para mais um live, Manuel Moreira, de Naturmed Medicina Naturais. Portanto, o tema hoje é amor, amizade e afeição. Estratégia, processo e resultados. Então, eu agradecia, por favor, que aí na parte dos comentários assinalassem a vossa presença. Vamos ver se aparecem os comentários, que neste momento não estou a ver. Isto está escuro. Mas é assim, no limite, se não conseguir ver os vossos comentários, depois, de qualquer maneira, podem colocar aí os comentários e eu, no final, depois responderei a cada pessoa. Então, abordando então este tema sobre o amor. Portanto, o amor, a amizade, a afeição, etc. Então, o amor, em primeiro lugar, é um sentimento, né? Então, assim como o ódio, como a inveja, como o ciúme, como o medo, a preocupação, a ansiedade, pronto, é um sentimento, né? Então, se considerarmos os 7 níveis de consciência, este é o terceiro nível de consciência. Então, isto remete-nos, já antes de mais, para o facto de que o sentimento, ou melhor, o amor passa por um certo grau de consciência. Portanto, se a pessoa não tiver consciência, com certeza não terá amor, né? Então, os 7 níveis de consciência, pronto, para quem ainda não conhece, ou para lembrar, são o primeiro nível, o nível mais básico, é o nível mecânico. Depois, o segundo nível é o sensorial. Depois, o terceiro nível é o sentimental. Portanto, é neste nível que se enquadra o amor em sentido mais amplo. Depois, o quarto nível é o intelectual. O quinto, social. O sexto, ideológico. E o sétimo, o supremo. Então, o amor ou os relacionamentos interpessoais, né? O relacionamento entre as pessoas, e não só o relacionamento entre as pessoas, até mesmo o relacionamento das pessoas com as coisas, né? Às vezes gostamos até de um objeto, né? Ou às vezes detestamos um objeto, né? Às vezes gostamos de, sei lá, de um animal doméstico ou um animal selvagem, etc. Ou às vezes detestamos, né? Então, portanto, existe esse sentimento. Então, como é que surge o sentimento? Então, muita gente não tem, aliás, a esmagadora maioria, por aquilo que me tenho apercebido, e já tenho feito essa pergunta, e geralmente as pessoas não, não têm consciência, mesmo pensando um pouco sobre como surge o sentimento. Então, seria importante eu perguntar a vocês, mas como eu não estou a ver aqui os comentários e não queria também estar agora a interromper aqui o vídeo para fazer outras coisas, para tentar outras coisas, portanto, vou avançar. E então, depois vocês podem voltar a ver se quiserem, etc. Né? Então, o sentimento é gerado por comparação. Portanto, nós, por exemplo, depois de lermos um livro, né, ou depois de lermos vários livros, comparando todos os livros que lemos, então ficamos com um determinado sentimento de carinho, de admiração, etc., por um determinado livro ou pela pessoa que terá escrito o livro, etc. E o mesmo acontece com as pessoas com quem nos relacionamos também. Se a pessoa, por exemplo, só tem ou só teve, por exemplo, uma pessoa com quem namorou, não é? Pronto, em princípio, não será tão fácil de ter, digamos, desenvolver um amor tão profundo como se a pessoa tiver tido experiência com outras pessoas e possa comparar, não é?
Pronto, então, podendo comparar, pode ficar com um sentimento de amor mais forte, ou o contrário também, não é? Depende da experiência, das outras experiências que a pessoa tiver, não é? Mas, de qualquer maneira, o que é importante aqui ressaltar é que o sentimento será mais forte. Portanto, o sentimento é tanto mais forte quanto mais experiências nós tivermos, não é? Então, o que faz, por exemplo, uma pessoa, digamos, dedicar-se, por exemplo, a uma ideologia política, por exemplo, não é? É o facto de ter passado por determinadas experiências e essas experiências terem tocado a pessoa mais ou menos profundamente, né? E se isso foi repetido, né? Isso marcou mais fortemente a pessoa, né? E então isso direciona a pessoa para uma determinada ideologia, por exemplo, né? O mesmo acontece com a questão do amor, né? Portanto, a pessoa ao passar por determinadas experiências em criança, em jovem, em adulto, etc., né? Vai ganhando determinados sentimentos, né? Sentimentos de, sei lá, de amor, sentimentos de ódio, sentimentos de desprezo, sentimentos de medo, sentimentos de preocupação, sentimentos de ansiedade, etc., né? Então, dessa amálgama, depois vai nascer alguma coisa e a pessoa vai naturalmente à procura de algo que faça mais sentido para si, que goste mais, etc, etc. Né? Então, isto para perceberem e para compreenderem o mais profundamente possível que o amor, como qualquer outro sentimento, também nasce de comparação. Né? Então, é muito importante nós digamos, experimentarmos coisas e é importante experimentarmos pessoas, não é? Para percebermos se isso faz sentido para nós, se não faz, se vem ao encontro das nossas expectativas, se vem ao encontro dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, etc. Não é? E assim podemos não só nos alinharmos melhor com aquilo que queremos para a nossa vida, como também poderemos reforçar os nossos laços com a pessoa, né? Com a pessoa amada, enfim, com quem nos relacionamos, né? Com os amigos, etc. Né? Então, é muito importante esse aspecto da comparação, né? Portanto, e a questão da consciência. Então, por exemplo, se a gente não sabe nem que uma determinada pessoa ou que uma determinada coisa existe, né? Como é que pode amar essa pessoa ou como é que pode amar essa pessoa, essa coisa, não é? Se nem sabe que existe, né? Se não sabe que existe, não pode, né? Não pode amar conscientemente, obviamente, né? Não, conscientemente não pode amar essa coisa ou essa pessoa, né? Então, isto remete-nos para a importância da consciência. Né? Então, nós precisamos, depois de termos conhecimento da existência dessa coisa, ou dessa pessoa, ou das pessoas, etc., depois de termos conhecimento da existência, então precisamos experimentar. Né? Precisamos experimentar as coisas, precisamos experimentar as pessoas. Né? Se eu não experimento trabalhar numa determinada área, numa determinada profissão, como é que eu sei se gosto disso? Né? Eu posso imaginar, sim, posso prever, né? Posso antever que gosto disto ou daquilo, né? Mas só tenho a prova real experimentando. Né? Só experimentando é que eu comprovo efetivamente se gosto ou não. Né? Pronto, e o mesmo acontece com as pessoas. Né? Então, é importante termos essa experiência para valorizarmos. Né? Ou o contrário, ou desvalorizarmos. Né? Mas se a gente não experimentar, nunca vai também valorizar sequer. Né? Então, se a gente experimentar, então pode ficar admirado, pode ficar extasiado, pode adorar, pode gostar, né?
pode-se apaixonar, né? Pode-se apaixonar por uma profissão, pode-se apaixonar por uma pessoa, né? Pode-se apaixonar por uma ideologia, sei lá, científica ou política ou religiosa, etc, etc, né? Então, é importante tomarmos consciência e experimentar, né? Então, então, dado que o amor, portanto, depende da comparação, então é por isso que muitas pessoas ficam, por exemplo, com medo, ficam com medo, por exemplo, que o seu amado ou a sua amada, por exemplo, se relacione com outra pessoa, com outras pessoas, ou que tenha experiência com outras pessoas, né? Porque ainda que seja de uma maneira, vá lá, intuitiva e não racional, não é? Pelo menos intuitivamente, ela percebe-se que a outra pessoa depois pode comparar, né? Pode comparar e pode eventualmente desvalorizar-nos, né? O outro pode ser melhor que eu, ou a outra pode ser melhor que eu, por exemplo, né? A pessoa pensa assim, não? Imagina, né? Então, por causa dessa comparação, né? Então, mas é importante termos também consciência de que é inevitável haver essas comparações no dia a dia. É inevitável, não é? Então, não devemos também ficar excessivamente preocupados com isso, não é? Há que ter cuidados, evidentemente. Enfim, há que preservarmos, enfim, os acordos, os contratos, etc., né? Mas é importante, digamos, desenvolvermos autoconfiança, né? Desenvolvemos autoconfiança em nós próprios, né? Sermos coerentes, né? Sermos coerentes, sermos justos, etc. Pronto, mas desenvolvermos autoconfiança também. Pronto, é importante escolhermos também alguém que nos mereça confiança, para que nos dê também paz de espírito, né? Para que possamos estar tranquilos. Isso não significa, no entanto, que tenhamos ou que alguma vez tenhamos 100% de, de garantia, não é? Isso não existe, não é? Não existe, porque vivemos num mundo condicional. Então, tudo depende de condições, não é? Então, se as condições se proporcionarem, então para a outra pessoa, eventualmente, até, sei lá, ser infiel para connosco, etc. Então isso pode acontecer, não é? Então, não devemos ficar também excessivamente preocupados com isso, não é? Mas há uma maneira, digamos, estratégica, não é? De até certo ponto, não é? Como digo, não é infalível, mas nunca podemos ter a certeza absoluta, a certeza a 100% de tudo, não é? Não podemos ter a garantia a 100% de nada, a não ser, por exemplo, a garantia que vamos morrer, por exemplo, não é? A garantia de que tudo acaba, pronto, isso é 100%, não é? Mas tudo o resto não atinge 100%, não é? Então, uma das maneiras que temos estratégicas, né, para garantir, por exemplo, que a outra pessoa, o nosso companheiro, nossa companheira, o nosso namorado, nossa namorada, o nosso marido, a nossa esposa, etc., enfim, para que termos, digamos, mais garantias, não é 100%, mas temos mais garantias, enfim, da pessoa querer continuar connosco, isto evidentemente se fizer sentido para nós, obviamente, né? Se queremos estar com a pessoa, se temos interesse na pessoa, se amamos a pessoa, etc., né? Se respeitamos a pessoa, etc. Então, se é assim, então o que temos a fazer é procurar sermos os melhores possível, não é? Sermos os melhores para essa pessoa, não é? Com certeza que assim ela vai, direta ou indiretamente, vai nos comparar com as outras pessoas e vai querer estar connosco. Então isso faz parte da estratégia, né? Então devemos ser os melhores, né? Devemos procurar ser os melhores, né? Em vez de estar tão preocupados com os outros, com o que os outros possam fazer, né? Então é externo, é complementar. Principal é interno.
principal é interno, principal é dentro. Então, principal é eu. Então, o que é que eu posso fazer? Né? O que os outros podem fazer não é que não tenha importância, mas é complementar. Né? O mais importante de tudo é o que é que eu próprio posso fazer. Né? O que é que eu próprio tenho o poder de fazer. Então, eu próprio posso ser melhor para essa outra pessoa. Né? Posso amar mais e melhor, de maneira mais eficaz, de maneira mais agradável, sei lá. Né? De maneira mais potente, né? De maneira mais grandiosa. Então, aí, com certeza, vamos merecer mais consideração, mais respeito, mais carinho, mais amor da outra pessoa. Não é? Se não acontecer, paciência. Não é? Então, não devemos ficar também excessivamente preocupados. Não ficar excessivamente preocupado com o outro. Não é? Isso é uma, um princípio-chave. Não é? Isso não tem nada a ver com o egoísmo. Antes, pelo contrário. Não é? Antes, pelo contrário. Não é? Então, a pessoa deve procurar fazer o melhor que pode, não é? O melhor que pode. O mais justo possível, o mais simpático possível, o mais eficiente possível, não é? Portanto, a partir daí, paciência, não é? Portanto, só procurar ser o mais correto e mais eficaz possível, não é? Então, para além de procurarmos sermos o melhor possível, então, é importante também não abdicarmos da nossa essência, né? Não ficarmos escravos da outra pessoa. Né? Não ficar agora, enfim, excessivamente medrosos, não é? Excessivamente inseguros, de que vamos ser abandonados, de que outra pessoa não vai gostar de nós, que a outra pessoa vai nos abandonar. Não, nada disso. Não é? Então não devemos abdicar da nossa própria essência, né? Não devemos abdicar da nossa própria personalidade. Né? Devemos manter a nossa dignidade, os nossos princípios, os nossos valores, né? Os nossos sonhos. Né? Não devemos abdicar dos nossos sonhos. Né? Então, isso é muito importante. Então, por isso também, quando escolhemos alguém, também é importante vermos se essa pessoa se enquadra nos nossos valores, né? Nos nossos sonhos. Da mesma maneira que quando precisamos de escolher um sócio para construir uma sociedade, por exemplo, né? Ou quando precisamos de escolher um empregado, ou quando precisamos de escolher um patrão, né? Ou quando precisamos de fazer uma parceria com alguém, com alguma empresa, com alguma pessoa. Então é importante percebermos e averiguarmos bem, né? Se essa pessoa ou se essa entidade se enquadra, se ajusta com os nossos valores, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, etc. Né? Então, se não se enquadrar, devemos procurar outra pessoa, outra entidade, etc. Né? Então, aqui com relacionamentos, por exemplo, conjugais, de marido e mulher, etc., mesma coisa. Né? Então, por vezes, duas pessoas conhecem-se, por exemplo, homem e mulher, não é? Namorados, por exemplo, não é? Ou amigos, e depois tornam-se namorados e depois casam, por exemplo. Não é? Conhecem-se, na altura que se conhecem, por vezes têm o mesmo sonho, os mesmos objetivos, ou pelo menos as coisas encaixam-se. Não é? Os sonhos de um encaixam-se nos sonhos do outro, ou complementam-se, fazem sentido. Não é? E então faz todo sentido, pelo menos é aquilo que as pessoas pensam ou sentem na altura ou induzem, né? E acabam, por exemplo, por casar, etc, etc. Né? Mas a dada altura pode acontecer, isso é muito frequente, não é assim tão raro de acontecer, né? Pode acontecer uma dessas pessoas mudar, né? Porque tudo muda, né? Então, a pessoa pode mudar dentro da mesma área, pode mudar, embora mantendo o mesmo sonho, pode mudar de estratégia, pode mudar, enfim, pode mudar de muita coisa, né? Que não vai, de certa forma, afetar, em princípio, por exemplo, neste caso, neste exemplo que estou a dar, o relacionamento do casal, né?
Mas também pode acontecer, em casos mais extremos, às vezes a pessoa mudar o próprio sonho. Não é? Às vezes a pessoa queria uma determinada coisa na vida e a dada altura, tomando consciência de determinadas coisas, pode mudar também. Não é? De sonho mesmo. Não é? Então, a partir dessa altura, se a outra pessoa não acompanha essa, não é? Então, muitas vezes dá-se o divórcio, dá-se a separação. Não é? Então, é por isso que normalmente, até, por exemplo, marido e mulher, muitas vezes, ou muitas pessoas chamam companheiro ou companheira, não é? Porque na realidade é disso que se trata, não é? Portanto, claro que não é só isso, não é? Claro que não é só isso, mas esse é um aspecto chave, não é? Esse é um aspecto chave do papel de marido ou de mulher, portanto, é ser companheiro, portanto, é acompanhar o outro, não é? Então, por exemplo, o marido tem determinados sonhos, a esposa supostamente sabe, ou deverá saber, não é? O marido deve transmitir, não é? Mesmo em solteiro, não é? Mesmo antes de casar, não é? Deve transmitir de uma maneira ou de outra, ou de muitas maneiras, não é? O que é realizar, etc. Não é? Então, a esposa, à partida, sabe disso, não é? Então, o que faz sentido para que o casal se dê bem, etc., para que sejam felizes, é que ela acompanhe o marido, por exemplo. Não é? E é importante que isso faça sentido para ela. Se não fizer sentido para ela, também não faz sentido estar com esse marido. Não é? É importante que faça sentido. Portanto, é em que sejam os dois beneficiados. Não é? Isto é como um negócio. Se não é benéfico para as duas partes, não faz sentido que haja negócio. Não é? Então, aqui nos relacionamentos é a mesma coisa. Não é? Devem os dois beneficiar com isso. Então, se a partir de determinada altura uma dessas pessoas, né, um dos companheiros, muda de sonho e o outro não muda, ou não quer mudar, né, e não muda, né, querendo ou não querendo, o que interessa é se muda ou se não muda. Né? Então, se não muda, então vão ficar cada um a puxar para o seu lado, né? Ou cada um a destruir o sonho do outro. Então aí não faz sentido continuar. Né? Então, é importante as pessoas terem consciência disso, não é? Porque numa situação dessas, o mais natural é desfazer-se essa união. Porque a partir de certa altura passa a não fazer sentido, não é? Porque uma pessoa puxa para um lado, a outra puxa para o outro, não é? Um quer ser cristão, outro quer ser protestante, não é? Um quer ser comunista, outro quer ser fascista, enfim. Estou a exagerar, dar exemplos exagerados, mas para vocês entenderem rapidamente. Não é? Então, assim não ajudam um ao outro, não é? Não favorecem a vida um do outro, então não faz sentido. Não é? Podem até ter ideias diferentes, mesmo a nível religioso, a nível político, mas desde que se entendam. Não é? Desde que compreendam minimamente e que aceitem e que isso fique explícito à partida que é assim. Né? Então, também os opostos atraem-se. Né? Então é importante também essa questão da compatibilidade. Né? Então, desde que esses opostos se encaixem. Né? Porque há opostos que se encaixam e há opostos que não se encaixam. Né? Então, desde que os opostos se encaixem, ótimo, excelente. Né? Mas se não se encaixarem, então não faz sentido. Não é? Então, é muito importante a escolha das nossas companhias. Não é? É muito importante a escolha das pessoas que escolhemos para serem nossos namorados, para serem nossos parceiros, para serem nossos marido ou mulher, etc. Não é? Diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos a maior parte do tempo. Não é? Isso aplica-se, por exemplo, nos negócios, por exemplo. Não é? Então, uma pessoa, por exemplo, se quer ser rica, não é? E se ainda não é, não é? E se quer ser rica, se quer se transformar numa pessoa rica, não é? Então, se andar
com 100% de pessoas pobres, né, dificilmente ela vai se tornar rica. Né? Então, se ela procurar companhias de pessoas ricas, né, então com certeza vai aprender modos de ser rico, né, vai aprender como é que a pessoa enriquece, etc. Então, aí vai ser mais fácil tornar-se rica. Né? Se a pessoa continua com pessoas de mentalidade pobre, né? Com mentalidade que conduz à pobreza, né? Com certeza não se vai tornar rico. Né? O mesmo se a pessoa, por exemplo, quer ser uma pessoa honesta, né? Independentemente de já o ser ou não. Né? Mas se a pessoa quer ser uma pessoa digna, se quer ser uma pessoa honesta, né? Então, se acompanhar com vigaristas, né? Se acompanhar com pessoas desonestas, se a maior parte das suas companhias são pessoas desonestas, se a maior parte das suas companhias são vigaristas, se a maior parte das suas companhias são bandidos, acham que essa pessoa vai, mesmo que no início seja honesta, acham que ela vai continuar a ser honesta? É impossível, não é? É impossível porque, lá está, nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos a maior parte do tempo. Então, querendo ou não querendo, né, nós somos influenciados também. O principal é dentro, não me canso de dizer. Mas isso não significa que estamos, digamos, que estamos inertes ou que estamos blindados a influências exteriores. Não estamos, não é? Não estamos. Estamos sempre, 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 a toda hora e momento, sujeitos às influências externas. Não é? Então estamos sempre sujeitos às influências das pessoas com quem convivemos, das pessoas com quem estamos a uma parte do tempo. Então, tudo nos influencia, né? Desde os confins do universo até às proximidades da nossa pessoa. Né? Tudo nos influencia. Mas, obviamente, aquilo que está mais próximo de nós, né? Enfim, dentro daquilo que é mais ou menos do nosso tamanho, e com as nossas características, influencia-nos mais, não é? Claro que se for o Sol, que é muito poderoso, mesmo estando longe, influencia mais do que, sei lá, uma Lua que está mais perto, por exemplo. Não é? Mas, em igualdade de circunstâncias, não é? Em igualdade de circunstâncias, por exemplo, o Sol estando muito longe ou estando mais perto, influencia tanto mais quanto mais perto estiver. Não é? Portanto, as pessoas também influenciam-nos tanto mais quanto mais perto estiverem de nós. Não é? Enfim, é uma distância razoável. Uma distância razoável estratégica também. Também se estiver próximas demais, também se calhar não conseguem influenciar como deviam. Não é? Mas compreendem, não é? Portanto, se estamos todos os dias com uma determinada pessoa, ela vai nos influenciar mais do que se estivermos com essa pessoa apenas uma vez por mês ou apenas uma vez por semana. Né? Então, diz-se também um ditado popular que diz: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Né? Então, o significado é o mesmo. Né? Então, significa que nós somos moldados pelas pessoas com quem andamos, né? Com quem convivemos. Então, por isso, ao escolhermos, por exemplo, uma pessoa para namorado, para namorada, para depois um dia se tornar nosso marido, nossa esposa, etc., por exemplo, né? Então, precisamos ter cuidado, não é? Não é medo. Não é medo, mas cuidado. Precisamos ter cuidado, não é? Cuidado na escolha, não é? Porque é uma pessoa que vai ficar a priori, vai ficar connosco a vida inteira, ou mesmo que não fique a vida inteira, vai ficar durante uma parte da nossa vida e enquanto ficar connosco vai nos influenciar. Né? Então, se escolhemos uma pessoa adequada àquilo que pretendemos, ela vai nos influenciar positivamente. Né? Se escolhemos uma pessoa inadequada, ou pior que inadequada, uma pessoa contrária àquilo que queremos, com certeza vai nos destruir, não é? Ou pelo menos a tendência será essa, não é? A tendência será essa. Mesmo que não nos destrua, a tendência será essa, não é?
Então há que ter cuidado uh, uh, com as escolhas que fazemos, né? Seja por exemplo, para namoro, seja para casamento, né? Seja para amigos, né? Ter cuidado também com que tipo de amigos é que acompanhamos, né? Uh, com que tipo de amigos acompanhamos, né? Então, todos nós temos diversos tipos de amigos, né? Então é importante perceber, né? Tomar consciência com que tipo de amigos é que passamos a maior parte do tempo, né? Porque isso vai nos influenciar, positivamente ou negativamente, né? Também, por exemplo, a nível de instituições, portanto, as instituições em que nos inscrevemos, né? Sindicatos, sei lá, associações patronais, associações profissionais, enfim, instituições, sei lá, escolas, por exemplo, escolas em que nos matriculamos, né? Tudo isso vai influenciar decisivamente a nossa vida, quer queiramos, quer não, né? Então precisamos escolher, né? Precisamos escolher os melhores e aquilo que se enquadre mais naquilo que nós pretendemos, né? A própria profissão, por exemplo, a profissão que a gente escolhe, né? Será que essa profissão se enquadra na realização do nosso sonho? Então é importante percebermos isso. É importante percebermos isso, não é? Não quer dizer que tenhamos logo de nos inscrevermos logo na profissão desde o início, etc. Mas é importante termos um plano, né? Termos uma ideia, pelo menos, né? A gente, estrategicamente, podemos fazer uma coisa até completamente distinta, né? Desde que isso faça sentido, né? Desde que provisoriamente, estrategicamente, seja conveniente estar nessa profissão. Mas ter consciência que isso, de certa forma, vai nos influenciar, né? Então, será que vale a pena fazer isso? Ou será que vale a pena esperar mais tempo e entrar mesmo para outra profissão? Enfim, cada caso é um caso, não é? Então, não devemos ser rígidos, devemos ser flexíveis, não é? Pessoa inteligente é flexível. Pessoa menos inteligente é mais rígida. Então, flexibilidade é importante, mas tem limite, né? Tem limite também. Então, mesmo atividades recreativas, né? Então é importante escolher também, saber escolher que tipo de divertimento, né? Que tipo de divertimento é que vamos escolher, né? Vamos jogar basquetebol, vamos jogar futebol, vamos ir para os copos, beber, bebidas alcoólicas, vamos fumar. Quer dizer, que tipo de diversão? Muito cuidado, né? Porque o tipo de diversão vai determinar a nossa vida, né? Vai determinar a nossa vida presente e futura, né? Então, é muito importante essas escolhas. Então, é importante prestarmos atenção ao tempo, ao nosso tempo, né? Como é que ocupamos o nosso tempo, né? Como é que ocupamos o nosso espaço, né? Prestar atenção à qualidade e quantidade do nosso espaço, né? Mesmo na nossa casa, na nossa habitação, né? Porque se nós estamos todos os dias na nossa casa, se estamos todos os dias na nossa habitação, a nossa habitação também nos vai influenciar. Muito, 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 né? Então, se temos as coisas ordenadas ou desordenadas, se temos o espaço limpo ou se está sujo, né? Se temos lá os objetos adequados àquilo que queremos fazer, estudar, aprender, etc. Ou se não temos, ou se temos objetos contrários. Então, por isso existe o Feng Shui, por exemplo, né? O Feng Shui é uma arte chinesa sobre a arte, por exemplo, de escolher o local para construir uma casa, sobre a arte de, por exemplo, mobilar uma casa, né? De a maneira como estão os móveis dispostos, a orientação, por exemplo, numa cama, para que lado fica a cabeceira da cama, se fica para norte, fica para sul, fica para leste, tudo isso tem influência, né? Está muito, muito estudado há milhares de anos.
Portanto, os chineses são experts. Portanto, obviamente, quem estuda isso, né? Quem estuda Feng Shui, né? Então, isso para terem ideia, noção clara, porque isto é realidade, nua e crua, né? Há pessoas que se curam, mesmo de doenças graves, mesmo de cancro, por exemplo, né? Apenas com Feng Shui. Então, é coisa muito séria. Né? Então, reparem bem, agora, fazendo a comparação, se a própria maneira de expor os móveis, né? De expor os livros, enfim, de expor uma jarra, etc., né? Se tudo isso nos influencia tão tremendamente, né? Agora imaginem pessoas, né? Imaginem pessoas, né? Então, com certeza influencia muito, né? O objeto, mesmo estando calado, né? Quieto, com aquele aspecto, com aquela cor, com aquele cheiro, etc., vai nos influenciar decisivamente, né? Agora imaginem uma pessoa que também tem cheiro, que também tem um determinado aspecto, que também tem uma determinada cor, mas que, além disso, nos diz coisas, né? Nos conta coisas, nos faz coisas, etc, etc, etc. Então, vai influenciar muitíssimo mesmo, muitíssimo mesmo, muitíssimo mesmo. Né? Então, é, então, é importante prestarmos atenção ao tempo, né? Como é que aproveitamos o nosso tempo, como é que fazemos a gestão do nosso tempo, ao espaço, como falei, Feng Shui, etc. Né? E às pessoas, àquilo que interage, àquilo que ocorre, aos acontecimentos que acontecem, que ocorrem nesse espaço-tempo. Né? Então, as pessoas com quem nos cruzamos, as pessoas com quem lidamos mais vezes, com quem nos relacionamos, a maneira como nos relacionamos, etc. Né? O tempo que estamos com elas, o espaço em que estamos com elas, qual o espaço que escolhemos para estar com elas. Então, tudo isso é muito importante. Não é? Então, isso vai moldar decisivamente a nossa vida. Não é? Então, e é importante termos consciência, termos a noção também de que tudo muda. Né? Nada está estático. Né? Tudo é dinâmico. Tudo é mais ou menos efêmero. Tudo passa. Então, a única coisa que se mantém é a lei da mudança. Portanto, o que temos certo é que tudo está sempre a mudar. Então, se eu hoje estou vivo, um dia vou estar morto. Com certeza. Se estou bonito, um dia vou estar feio. E por aí fora, né? Se estou simpático, um dia vou estar antipático. E por aí fora, né? Então, ou menos simpático, ou menos bonito, né? Ou menos vivo, né? Mas um dia vou ficar mesmo morto. Então, então precisamos ter essa consciência, né? Então, e precisamos ter firmeza, né? Devido a essa mudança, né? Inexorável, né? Precisamente por causa dessa mudança, né? Então precisamos ter um mínimo de consistência, um mínimo de essência, um mínimo de firmeza dentro de nós, porque senão desintegramos-nos. Né? Se não temos essa consistência, se não temos essa firmeza, né? Se não temos coerência, né? Se não temos tonos dentro de nós, se não temos uma energia com uma determinada forma, com uma determinada organização, né? Com uma determinada ordem, então a tendência será para a desintegração. Porque essa tendência está sempre, 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 sempre presente. Mas se houver organização, se houver consistência, se houver coesão, né? Então essa tendência para a desorganização é contrariada por essa coesão. Né? Então nós mantemos a nossa essência, mantemos uma certa coerência. Né? Mantemos a nossa individualidade, a nossa personalidade, etc. Né? Então, precisamos ter firmeza física, né? Precisamos ter força para
por vezes, resistir a certas mudanças que não sejam adequadas, não é? E, ao mesmo tempo, flexibilidade para aceitar as mudanças que sejam adequadas, não é? Ou, se não forem adequadas, pelo menos, se forem inevitáveis, pronto, que aconteçam, não é? E ter flexibilidade para isso, não é? Então precisamos ter essa firmeza física também, não é? Precisamos ter também essa firmeza a nível emocional e mental. Portanto, isso não significa ser rígido emocionalmente, não é? Não significa ter de ficar 100% com amor a todo hora e momento, não significa ter de ficar 100% com ódio a todo momento, não significa ter de ficar 100% ressentido, com ressentimento, não é? Perante alguém ou perante alguma coisa, ou perante até a si próprio, não é? Não, não é isso, não é? Mas, ou a nível mental, ficar com ideias fixas, não é? Rígidas, não. Mas é importante manter uma certa coerência, uma certa ordem, não é? Uma certa consistência, não é? Uma certa postura, também emocional e mental, não é? Que preserva a nossa identidade, embora sempre com flexibilidade, inteligente, não é? Apropriada, não é? A flexibilidade para o que é necessário e inflexibilidade para o que não é necessário, não é? Ou seja, flexibilidade para o que é necessário e ter mais firmeza. Não é inflexibilidade, é firmeza. Ter mais firmeza para aquilo em que precisamos ser firmes. Não é? E também preservarmos o nosso caráter. Não é? Portanto, sermos fiéis aos nossos valores sem nos deixarmos prostituir, não é? Sem nos deixarmos vender por dar cá aquela palha, não é? Ou seja, por o que for. Não é? Se nos deixarmos vender por coisas que vão contra aquilo que são os nossos valores, que são aquilo por que nós lutamos, né? Que são aquilo, não nos deixarmos vender por coisas que vão contra aquilo que para nós faz sentido, né? E que consideramos justo, né? Pronto, não nos deixarmos levar para comportamentos inferiores ou por comportamentos que vão contra aquilo que nós queremos para a nossa vida, que queremos para, enfim, para a sociedade, que queremos para o bem comum, etc. Não é? Então, por isso, portanto, tendo em conta que tudo muda, né? Então, por exemplo, a ideia de amor eterno, muita gente fala e pensa, né? Amor eterno, amor eterno ou amor incondicional também, né? Então são conceitos bem relativos, não é? Não é que não possam existir num certo sentido, né? Mas de maneira muito relativa, né? De maneira muito relativa, né? Então, porque, por exemplo, para amor eterno, para amor ser eterno, né? Então é preciso, por exemplo, a pessoa ter memória eterna. Porque, como já vimos, o amor depende de consciência. Então, se a pessoa nem se lembra de A, B ou C, como é que vai amar essa pessoa, não é? Pode já ter amado. Agora, no futuro ou no presente, se não se lembra, como é que vai amar? Não pode, não é? Então, em primeiro lugar, é preciso ter memória, não é? É uma condição necessária, mas não é suficiente, não é? Então, por exemplo, uma pessoa com doença de Alzheimer, né? A pessoa com doença de Alzheimer perde a memória, perde consciência, né? Deixa de se lembrar de coisas, deixa de ter consciência de determinadas coisas, né? Do passado, até mesmo do presente, né? Fica doente mental, né? Então é complicado, né? Então daí desaparece o amor, com certeza, né? Desaparece o amor. Então, se a pessoa está com Alzheimer, né? Não estou a dizer no sentido absoluto, porque também ninguém está com Alzheimer 100%, né? Está com Alzheimer 100% está morto, né? Mas, de qualquer maneira, prejudica, né? De qualquer maneira prejudica, né? Se está com Alzheimer, vai prejudicar, com certeza, o amor, né?
Hum, Então, se a pessoa está saudável, é mais fácil ter amor. Também é mais fácil ter ódio. Então, se está com Alzheimer, é mais difícil ter amor, também é mais difícil ter ódio. Porque não lembra, não tem possibilidade de comparar, então também não tem possibilidade de ficar muito zangado. Então, isto é a respeito do amor eterno. É a respeito, por exemplo, do amor incondicional. Né? Então, para que houvesse, ou para que haja, né? Se quiserem assim, amor incondicional, né? É preciso haver. Uh, uh, era preciso que o amor não dependesse de condições. Porém, isso é um absurdo. Porque tudo que existe no universo, tudo, sem exceção, só existe se tiver condições para existir. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma árvore. É uma coisa bem simples, qualquer pessoa entende, né? Não precisa ser muito inteligente para entender, né? Então, uma árvore, se não tiver água, terra e sol, deixa de existir, morre. Portanto, como árvore, deixa de existir. Né? Pode passar a fazer parte do estrumo, ou qualquer coisa, o esterco, uma coisa assim, mas a árvore acabou. Né? Se não tiver essas três coisas. Né? Então tem que ter essas três condições. Né? Além de ter espaço, tem que ter espaço e tempo também. Tem que ter espaço para, para caber, né? Para caber no espaço tem que ter espaço, né? E tem que ter tempo para existir, né? Então tem que ter tempo, essas cinco condições, né? Tem que ter tempo, espaço, né? E depois dentro do tempo e do espaço tem que ter água, terra e sol. Né? Então o amor neste contexto, neste aspecto, é a mesma coisa, né? Tem que ter condições. Né? Se não tiver condições, não dá. Né? Então, muito importante esta coisa das condições, né? Porque muitas vezes nós esquecemos, né? Assim, explicado, é muito evidente, é assim uma verdade lá para ali, penso eu, não é? Penso eu. Mas, muitas vezes, nós esquecemos disso. Às vezes comportamos como se as coisas enfim, fossem independentes das condições. Mas não são. Mas não são, não é? Porque nós vivemos num mundo condicional. Vivemos num mundo condicional, não é? Portanto, como já falei, já dei exemplo da planta, da árvore, não é? Tem que ter água, terra e luz, né? Luz solar, né? E tem que ter tempo e espaço, não é? Então, por exemplo, um casal, por exemplo, né? Marido, mulher, por exemplo, né? Então, se, se não tiver sexo, né? Não estou a falar de casais idosos, né? Isso é outra história, né? Mas pronto, um casal normal, jovem, etc, né? Jovem, meia idade, ou mesmo que já seja um bocado idoso, né? Então, tem que ter sexo. Se não tiver sexo, né? Como casal, deixa de existir, né? Podem ser amigos, podem ser companheiros, etc. Mas como casal, não faz muito sentido, não é? Não é assim propriamente marido e mulher, não é? Podem ser amigos, não é? Podem se dar bem como amigos, etc. Então é diferente, não é? Não é a mesma coisa, não é? Então tem de obedecer a determinadas condições, não é? Então, para permanecerem como casal, obviamente terá de haver um mínimo de respeito entre ambos, ou terá de haver pelo menos um mínimo de consideração, ou terá de haver pelo menos um acordo, né? Sei lá, até por exemplo, podem admitir que até podem andar com outros, etc. Mas tem de partir deles que isso possa ser assim, tem de concordar, né? Se não concordar, vai destruir o casal. Né? Não há outra hipótese. Né? Então tem que ter condições. É isso que estamos a discutir neste momento. Né? Obedece sempre a condições. O amor obedece a condições. Né? Sem condições, não existe. Né? Então, o amor também para existir amor, né? Então tem de haver consciência, como já falei, né? Tem de haver consciência, tem de haver memória,
né? A pessoa tem que ter memória, comparar, né? Quando a pessoa se lembra, que bom estar contigo, olha, ontem fizemos isto, fizemos aquilo, olha, naquele dia, naquele tempo, há não sei quantos anos atrás, que fantástico, eu amo-te, eu adoro-te e tal. Porque a pessoa tem memória, então tem consciência. Então isso faz adorar a pessoa, né? Então, tem de haver satisfação também, por exemplo, né? Então, se o outro membro do companheirismo do casal, né? Só nos dá desgostos, só nos dá sofrimento, né? Só nos dá problemas, né? Não nos ajuda em nada, só faz patifarias, só nos insulta, né? Então, e vamos continuar cheios de amor, vamos continuar apaixonados. Não venham com histórias, por favor, né? Então, aí morre inexoravelmente o amor. Então, essa coisa de amor incondicional, né? Assim, no sentido verdadeiro, não existe, né? Existe relativamente, né? Relativamente, a pessoa pode, enfim, ter muita consideração, enfim, por diversas razões, né? Pode, sei lá, sentir-se tão grato a alguém, pronto, que até admite que lhe possam fazer isto, aquilo, mas tem limite, não é? Não é incondicional. Então, por isso, a primeira condição de existência do amor, né, para além da existência da pessoa, né, é a consciência, portanto, o Shen. Né? Portanto, o Shen está relacionado com o coração. Portanto, é a parte, a entidade psíquica do coração. Né? Então, mas se a pessoa tem, por exemplo, o coração fraco, né? Então será incapaz de amar profundamente também. Né? Então, mesmo, por exemplo, como eu falei há bocado, o exemplo do sexo, né? Então, num casal normal, né? Então, se a pessoa tem um coração muito fraco, não vai nem aguentar fazer sexo, por exemplo, né? Não vai aguentar, por exemplo, sei lá, trabalhar, o que é preciso fazer, né? Ou fazer o trabalho de casa, ou fazer o trabalho profissional. Então, não vai poder ajudar o outro, não vai poder aguentar o outro, sei lá. Se o outro estiver doente e precisar de cuidar dele durante a noite, né? Se não tem força, como é que vai cuidar dele? Se cai para o lado antes. Então, coração tem de ser forte. Né? Então, por exemplo, numa floresta, por vezes há um incêndio na floresta. Né? Quando há um incêndio na floresta, tendência, obviamente, os animais, claro, fogem do fogo, toda a gente foge, né? Os passarinhos também fogem. Mas, por exemplo, quando um passarinho fêmea, né, tem, por exemplo, filhotinhos, tem passarinhos pequenininhos, né, que ainda não sabem voar, não conseguem voar, mesmo que queiram, não sabem, não conseguem, né, ainda são muito pequenininhos, né. Então, a mãe, o filhotinho fêmea, né, do passarinho, apercebe-se, né. Muita gente acha que os animais que não têm inteligência, mas isso, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum, né. Claro que tem inteligência. Diversos tipos de inteligência, né? Mas não quero estar a discutir muito em pormenor isso agora, né? Então, mesmo que seja instintivo, né? Mesmo que seja inteligência instintiva, mesmo que seja inteligência mecânica, né? Mas tem inteligência, né? Então, isto é uma prova, né? Isto acontece, isto que eu vou contar, né? Então, essa filhotinha, ou melhor, esse passarinho fêmea, né? Muitas vezes, não sei se é sempre, mas sei que acontece, né? E quando vê que os filhotinhos não conseguem fugir, né? E vê que está o fogo a chegar, né? Então, geralmente, esse passarinho fêmea envolve os filhotinhos, né? E deixa-se morrer queimada para salvar os filhos, né? Para salvar os filhos. É incrível isto. Né? Geralmente o macho foge. Né? Então, a fêmea
tem uma afeição, está mais próxima, né, tem outro comportamento, etc., outra experiência, lá está, tem a ver tudo com experiência, né? Então, porque é que geralmente os filhos têm uma ligação assim, sentimental, por vezes, não é sempre, né? Mas na maior parte dos casos, assim, mais com a mãe. Porque, ou vamos até dizer mais o contrário, né? Geralmente a mãe tem uma ligação sentimental mais forte com os filhos do que o pai. Porquê? Porque teve mais experiência com os filhos, teve 9 meses com o filho no ventre. Né? Tem a ver com isso. Né? Então, há mais que matam os filhos, que fazem aborto, etc. Né? Então, há exceções para tudo. Né? Estou a falar da maioria. Né? Então, maioritariamente acontece isso, porque tem essa experiência. Então, o amor está muito relacionado com a consciência, com experiência, com comparação. Né? Então, a mãe, o facto de ter tido essa proximidade maior com os filhotes, né? No caso dos passarinhos, né? Ou dos adultos também, ou das pessoas também, o facto de estar mais próximas, estar mais tempo com os filhos, né? Então, inexoravelmente, ganha mais afetividade. Né? Ganha mais afetividade. Não quer dizer que seja de amor. Pode ser até do contrário. Né? Mas tem mais, um sentimento mais forte. Mesmo que seja de ódio. Geralmente não é. Geralmente não é. Né? Geralmente é mais de amor. Né? Amor, carinho, etc. Né? Mas, pelo menos, tem mais força essa afeição. Né? Então, é muito interessante. Então, o passarinho, esse passarinho fêmea, tem de ter coração forte. Né? Então, por isso, por isso, quem tem o coração fraco, né, fica agitado, fica ansioso, né, em caso, fica em pânico, né, em caso de incêndio, em caso de ultraje, em caso de traição. Né. Então, quem tem o coração fraco fica muito perturbado. Né. Mas quem tem o coração forte, mesmo em caso de incêndio, mesmo em caso de ultraje, mesmo em caso de traição, né, mantém serenidade. E não estou aqui com teorias, né? É coisa bem concreta. O exemplo que eu dei há bocado, mesmo do passarinho. Né? Então, o macho não vai logo correr. Né? Então, a fêmea fica lá, tem serenidade de espírito. Apesar das fêmeas geralmente serem mais instáveis, a mulher, por exemplo, é mais instável emocionalmente, né? Mas internamente, mais estável ainda que o homem. Né? O homem é mais estável por fora, mais instável por dentro. Né? A mulher é o contrário. Mais instável por fora, mas mais estável por dentro. Né? Então, mais fácil de internamente manter a fidelidade, etc. Né? É coisa bem séria. Né? Então, então, nós precisamos de compreensão para, portanto, atendendo essas leis da mudança, né? E aos diferentes tipos de amor, etc. Né? Então precisamos desenvolver compreensão, precisamos desenvolver serenidade, precisamos desenvolver autocontrole, né? Para nos adaptarmos sucessivamente, né? No dia a dia, a novas realidades, né? Tirando o melhor proveito, não só das coisas boas, como também das coisas desagradáveis, né? Daquilo que a gente considera mau, ou inconveniente, ou desagradável. Né? Então, mas para que os desafios, ou as coisas, ou os acontecimentos maus, né? Para que nós precisamos que essas coisas que a gente à partida considera más ou desafiantes, né? Promovam o nosso crescimento. É com isso que a gente cresce mais. Né? Dentro de certo limite, obviamente. Né? Mas dentro de certo limite, quanto mais desafios e quanto mais desafiados for, mais nos fortalecemos. Né? Então precisamos desenvolver, assim vamos crescer mais. Né? Com mais conhecimento, com mais compreensão, com mais paciência, aumentando o nosso autodomínio, o nosso autocontrole, a nossa habilidade e felicidade para viver. Não é? Então é importante termos isso em consciência. Não é?